Olá, sou Matheus Almeida, gestor de fundos da Butiá Investimentos, e hoje estou aqui para falar sobre o mês de março para os fundos de renda variável da Butiá Investimentos. No mês de março, o Butiá Excellence FICFIN apresentou alta de 0,9% e o Butiá Excellence Previdência FICFIN registrou uma alta de 0,6%, acumulando um retorno positivo de 11,3% e 10,9%, respectivamente, nos últimos 12 meses. Em comparação, o CDI teve um rendimento mensal de 0,8% e acumula um ganho de 12,4% em 12 meses. Como principais contribuições positivas, tivemos as posições aplicadas em crédito privado no Brasil e a posição comprada em ouro. Como principal contribuição negativa, tivemos a posição aplicada em juros pré-fixados. O final de março foi caracterizado pelo retorno das preocupações com a trajetória da taxa de juros básica da economia americana, após a divulgação de dados econômicos mais fortes que apontam para a resiliência econômica e de discursos mais agressivos por diretores do Fed. Nesse sentido, tivemos uma alta dos juros de toda a curva americana e uma redução da probabilidade implícita de cortes dos Fed Funds nos próximos meses. Naturalmente, isso tem afetado negativamente os mercados de risco global, mas não foi capaz de reverter a performance do S&P 500 em março, que subiu 3,2% no mês, acumulando alta de 10,6% em 2023, ainda impulsionado pelo tema de inteligência artificial. Ainda no mercado internacional, a China continua a procurar estímulos para sua economia debilitada, mas isso não foi capaz de impedir a queda dos preços do minério de ferro. As tensões geopolíticas têm se agravado, tanto na Rússia e Ucrânia quanto no Oriente Médio. Esse agravamento de tensões tem feito os preços do petróleo subirem de maneira relevante, o que também aumenta os riscos inflacionários. O preço do Brent subiu mais 4,6% em março, atingindo 87,5 dólares, o maior nível em meses. O mercado de ações brasileiro não passou ileso como o americano, e o Ibovespa apresentou uma queda de 0,7% no mês, com significativa influência da performance de Petrobras e Vale. Além de sofrer com a saída de fluxos estrangeiros em direção ao mercado americano, a tentativa de interferências nas duas maiores empresas do índice, inclusive levando à redução do pagamento de dividendos por parte da Petrobras e a intervenção em outros setores da economia, tem ajudado a espantar os investidores da Bolsa Brasileira, que já acumula queda de 4,5% no ano até o final de março. A alta da curva de juros americano tem impacto direto na nossa curva de juros e na nossa taxa de câmbio, que também estão apresentando alta recente. Esses movimentos são intensificados pela pior perspectiva fiscal brasileira, inclusive com derrota de algumas pautas arrecadatórias no Congresso, e pela postura intervencionista e menos disciplinada do governo. Agrava ainda a situação os dados de inflação, que apresentaram números acima do esperado no Brasil. Além disso, o mercado de trabalho continua aquecido, o que contribui para uma atividade doméstica ainda bastante resiliente. Na última reunião do Copom, o comitê optou pela retirada da indicação de mais 2 cortes de 50 bips, deixando somente a indicação de um corte de 50 bips na próxima reunião, aumentando a possibilidade de redução dos ritmos de corte da Selic, colocando mais pressão na nossa curva de juros. Por fim, a antecipação da discussão sobre a substituição do presidente do Banco Central, que se dará ao final deste ano, colocada na mesa pelo próprio presidente atual do Banco Central, Roberto Campos Neto, leva ao aumento da preocupação do mercado com a condução da política monetária. Caso se venha a se repetir uma condução da política monetária equivalente à realizada durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff, que exagerou nos cortes de juros da taxa básica, Selic, com foco em estimular a economia, a consequência será similar, levando a um forte aumento da inflação e a inclinação da curva de juros. Mantemos uma posição de risco conservadora, com posições aplicadas nas partes curtas e médias da curva de juros nominal, onde, apesar de um cenário negativo de riscos, existe bastante prêmio. Zeramos nossa posição aplicada em juros reais após a piora recente do cenário do Brasil. Estamos com uma posição leve comprada no mercado de ações brasileiras, majoritariamente por atratividade de valuation e pelo ciclo de cortes da Selic. Mantemos nossa posição comprada em ouro, que se beneficia da maior compra por parte dos bancos centrais mundiais e do aumento das tensões geopolíticas. Estamos aumentando nossa exposição ao dólar contra o real devido à maior probabilidade de adiamento do corte de juros americanos, que deve aumentar o diferencial de juros entre os dois países. E, além disso, temos uma piora do cenário local e uma maior diferença de crescimento econômico esperada em favor dos Estados Unidos, que segue com a economia robusta.
Além disso, o fluxo financeiro em direção à tese de tecnologia e inteligência artificial, em detrimento ao fluxo para empresas de países emergentes, também contribui para a alta do dólar. Apesar dos impactos negativos de um adiamento do corte de juros no ZELA para o mercado de ações e um nível de valuation razoavelmente esticado, iniciamos uma pequena posição comprada no mercado de ações americano devido à sua resiliência econômica e ao próprio tema de inteligência artificial, que além de atrair fluxo, tem impactos reais no crescimento de lucro das companhias. Nas carteiras de ações, o Butiá Fundamental FICFIA teve alta de 0,3%, acumulando retorno de 18,2% em 12 meses. O Butiá Fundamental Long Biased FICFIN teve alta de 0,7%, acumulando retorno de 17% em 12 meses. O Ibovespa teve rendimento mensal de menos 0,8%, com ganho anual de 24,6%. A Prio se destacou positivamente, seguindo a alta do Brent, influenciada por conflitos geopolíticos e cortes de produção da OPEP. O grupo GPS também se destacou após anunciar a aquisição de uma outra empresa, reforçando seu posicionamento no mercado. Por outro lado, a Vivara sofreu com mudanças na liderança, gerando incertezas sobre a governança e estratégias futuras. A Petrobras foi impactada por debates políticos e incertezas quanto ao pagamento de dividendos extraordinários e à gestão da empresa, refletindo na reação negativa do mercado. Apesar de um viés otimista em relação às ações do mercado brasileiro para 2024, devido ao nível de valuation das empresas e aos potenciais impactos de um ciclo de corte de juros local e internacional, o cenário se torna desafiador para os mercados emergentes, com o fluxo de investimentos sendo absorvido pelo mercado americano, que conta com o tema de inteligência artificial e uma economia robusta. Além disso, a extensão dos cortes de juros nos dois países se tornou mais incerta. Assim, mantemos uma alocação balanceada no mercado, procurando aquelas empresas com melhor execução e mantendo um nível levemente maior em caixa. Essas foram as nossas considerações para março. Para conhecer mais sobre a gestora, nossos cenários e ler a carta completa, acesse o nosso site, butiainvestimentos.com.br. Também siga a gente nas redes sociais, @butiainvest no Instagram e Butiá Investimentos no LinkedIn e Facebook. Até mês que vem.